Então vamos lá, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Então Paulo, olhando firme na direção dos membros do Conselho Superior, falou: Irmãos, até estes dias eu tenho vivido a minha vida com a consciência limpa diante de Deus. Logo depois que Paulo disse essas coisas, Ananias, o sumo sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Então Paulo disse: Deus vai te ferir, seu hipócrita. E algumas traduções serão escrito: sua parede branqueada. Você não está sentado na cadeira de juízes para me julgar de acordo com a lei, mas contra a lei manda me bater? Só até aí. Som. Irmãos. Som. Som. Essa bateria aqui só Jesus acaba. Então, gente, agora que ela estava carregada. Então, olha só, preste atenção. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte. Primeiro, a contradição na religião. Irmãos, olha só, o camarada estava sentado numa cadeira de juiz e contra a lei manda bater no apóstolo Paulo. Porque ele não tinha sido julgado ainda. Então o apóstolo Paulo chega para ele e fala assim: seu hipócrita. Isso, gente, é religião. Tem um pastor, ele é gringo, cara. O cara é muito top, ele vem sempre ao Brasil, prega nas grandes igrejas aqui em conferência. Chama Daniel. Ele é da Austrália. Daquela galera lá da Austrália que faz muito sucesso, por exemplo. Uma das igrejas mais influentes hoje é a Houston. Ela é uma igreja australiana. E um amigo meu estava com dentro, cara. Aí ele estava aqui em Volta Redonda domingo passado, mas a gente estava em culto. Ele falou: mano, traz sua galera pra cá. Eu falei: pô, não dá, porque eu tenho que trabalhar essa mensagem. Poderia até trabalhar outro dia, mas eu precisava naquela hora trabalhar aquela mensagem. E o que aconteceu? Como se ele tivesse avisado antes, talvez eu tivesse revisto uma situação, mas como ele avisou, e eu pedi para ele, falei com ele: mano, pergunta por dentro, que conselho ele daria para mim, no sentido de implantar uma igreja, de ter uma igreja de porte pequeno. E aí o Dan, ele mandou o seguinte conselho: se mantenha verdadeiro e honesto à visão que Deus te deu, ao propósito, e não se compare com os outros. Sabe por quê? Porque a religião compara. Porque quem que é o pastor de sucesso? É o que tem mais ovelha. E não necessariamente é assim. Porque você pode ser uma pessoa de sucesso porque você tem uma família abençoada. Você pode ser uma pessoa de sucesso porque você tem intimidade com Deus. Você pode ser uma pessoa de sucesso mesmo tendo resultado pequeno. Mas às vezes você vai se comparar com um camarada que tem grandes resultados. Aí você vai ver um cara às vezes está com mulher na rua, mas ninguém sabe. Esse tempo atrás aí morreu um pastor envolvido num escândalo desse tipo. E o camarada tinha um ministério de uma excelente expressão. O cara tinha um congresso que dava não sei quantas mil pessoas no congresso do cara. E o cara está sendo acusado de adultério. Então, às vezes, você vai se comparar com as pessoas, porque a religião ela faz isso. A religião ela compara. Qual que é a igreja boa? Nossa, mas aquela igreja ali deve ser boa, tem poucas pessoas. Mas, olha que interessante, um camarada que prega para multidões, qual que é o conselho dele? Não se compare com os outros. Sabe por quê? Porque se a gente comparar, a gente para. Porque a comparação te desanima. É ou não é verdade? A comparação desanima. Você olha para o filho dos outros e você olha para o seu. Você olha para o carro dos outros e você olha para o seu. Você olha para o emprego dos outros e você olha para o seu. É por isso que uma dos 10 mandamentos é: não cobiçarás a mulher do próximo, a fazenda do próximo, nem nada do próximo. Então o conselho que o grego me mandou falou muito ao meu coração.
E aí eu queria que vocês pensassem o seguinte: quantas vezes a religião já roubou de nós a felicidade? Porque a religião ela tem a capacidade de te roubar a felicidade. Porque nós somos, segundo a religião, nós somos julgados. Jesus fala o seguinte: sabe como que vocês vão conhecer que são os meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Mas na igreja, o que acontece? Quando uma pessoa erra, tem amor? Não, tem juízo. Quando a pessoa precisa de ajuda, tem ajuda? Não, tem juízo. A igreja, meu irmão, é um tremendo tribunal se a gente não abrir os nossos olhos. Os irmãos estão entendendo? Então, quando o apóstolo Paulo toma esse tapa no rosto, e ao tomar o tapa, ele chama o sumo sacerdote de hipócrita, ele está falando o seguinte, para nós hoje, nossa aplicação. Isso é para a nossa aplicação, gente, presta atenção. Não deixe a religião te roubar de Deus. Eu sempre usei essa frase no começo da igreja, e eu acho que agora é uma hora de eu voltar com ela. Irmãos, a religião, ela rouba o homem de Deus. E as pessoas adoram a religião. Sabe por que as pessoas adoram a religião? Porque as pessoas não querem ter responsabilidade. O que acontece? Eu estava dando uma palestra para os meus alunos sobre educação financeira. E aí eu estava dizendo para eles o seguinte, que eu estava vendo os vídeos do YouTube e apareceu um palestrante. Aí o palestrante falou: essa barriga que você tem, a culpa é sua, pega ela aí. Aí ele falou para só pegar, pega ela, essa falta de emprego que você tem, a culpa é sua. E ele começa a falar assim da responsabilidade. Cara, aquilo entrou em mim. Cara, na época eu estava aqui de dívida, vocês têm ideia. Eu estava nadando na dívida. O negócio estava assim. Aí eu falei, caraca, a culpa de eu estar endividado não é que eu ganho pouco, não é que a prefeitura não valoriza. Vocês estão entendendo? Eu comecei a analisar, não, eu estou sem dinheiro porque a culpa é minha. Naquela hora ele falou de várias culpas. Ele não falou da culpa assim, do dinheiro. Ele falou do desemprego, ele falou de um monte de coisa. Cara, mas comigo eu falei, caramba, cara, eu estou endividado porque a culpa é minha. E aí o que eu fiz? Eu fui me reeducar. Fui fazer o quê? Uma reeducação. Eu fui buscar. E o ser humano, ele não gosta disso. O ser humano quer as coisas prontas. Ele quer que alguém chegue para você e fale, ó, isso aqui você pode fazer porque isso aqui não é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é proibido. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Só que a Bíblia, ela não é um livro do pode ou não pode. A Bíblia é um livro que mostra o Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento apresenta Jesus e a restauração do homem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Cara, quando aquilo entrou, aquela palavra entrou em mim, eu consigo associá-la com o Evangelho. Tem pessoas que falam que querem viver com Deus, mas não querem nada, porque elas não têm responsabilidade pela sua vida espiritual. As pessoas, elas gostam da religião porque a religião diz o que ela tem que fazer e ela gosta disso. Porque as pessoas gostam de cabresto. Aí você vem pregar um evangelho sem cabresto, fala que a porta é larga. Vai dizer, lá na igreja do fulano a porta é larga. Meu irmão, mas a porta estreita que Jesus fala não é uma porta da religião. Porque a religião faz isso, ó. Bate nele, sem o cara ser culpado. E aí vamos continuar. O apóstolo Paulo, ele vai usar, irmãos, uma sabedoria que é um negócio fenomenal. A gente tem reparado que desde quando o apóstolo Paulo sai das suas viagens de missionário, a gente começa a reparar que o apóstolo Paulo, ele faz uma união da capacitação do Espírito Santo com a sua capacidade intelectual. Lembra que nós vimos que o apóstolo Paulo falava vários idiomas? Vocês lembram? Então o apóstolo Paulo, ele era um cara muito inteligente. Inclusive quando ele é julgado lá no Atos 22, ele fala o seguinte, ó: eu fui educado aos pés de Gamaliel.
Ou seja, eu tenho um conhecimento de Deus de alto nível. Eu conheço a lei e sou julgado contra ela. Vocês estão me julgando, mas eu sou fariseu, filho de fariseu. Vocês estão entendendo? Gente, os fariseus, eles eram uma entidade, talvez um partido político, que surgiram para evitar que a cultura grega entrasse em Israel. Porque a cultura grega entrou em todo o mundo. Tanto que quando o apóstolo Paulo vai falar com o centurião romano, ele fala em grego. O que acontece ali? Os judeus, para poder impedir a invasão, surge ali o partido dos fariseus, que eram o quê? Pessoas que liam a lei de uma maneira fantástica. Se você pegar as práticas de Jesus, Jesus tinha toda uma prática de fariseu. Por quê? Porque os fariseus acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditavam em anjo. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele está sendo julgado por dois partidos políticos. É tipo hoje, direita e esquerda. Aí o apóstolo Paulo chega e fala o seguinte: irmãos, eu estou sendo julgado segundo a lei. Só que o seguinte, segundo a lei eu sou fariseu. E eu estou sendo julgado porque eu falei que tive uma visão. Aí os irmãos fariseus pegam e falam para os saduceus: mas ele pode ter uma visão? Aí os saduceus e os fariseus começam a brigar, cara. É muito maneiro. Olha só, cara, versículo 6, ó. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Dito essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e o sinédrio se dividiu. Irmãos, quando o problema bater na sua porta, tem hora que você vai orar a Deus, mas vai ter hora que você vai ter que usar a sua sabedoria. Imagine só, irmãos, o apóstolo Paulo está lá, todo mundo querendo matá-lo. Ele olha e fala: ó, gente, eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos, porque eu acredito em visão, porque eu acredito nisso, acredito naquilo. Ele começa a falar o que os fariseus acreditavam. Aí chega o fariseu e fala: aqui, mas será que ele realmente não teve uma visão? Os caras entram na hipótese do apóstolo Paulo está certo. Olha que loucura. Por quê? Porque no meio dos fariseus haviam aqueles que tinham se convertido. Então, gente, Nicodemos, não sei se vocês lembram, Nicodemos fazia parte do sinédrio. Nicodemos, se eu não me engano, a história dele está no Evangelho de João, capítulo 3. Que ele chega para Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Aí Jesus fala para ele: mano, se você quiser ir para o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. E aí Nicodemos entra em parafuso. Vocês já ouviram falar dessa passagem? Quando nós acabarmos, gente, de estudar Atos dos Apóstolos, já está acabando, nós vamos entrar no Evangelho de João. Aí vocês vão ficar apaixonados por Deus de uma maneira a qual vocês nunca tiveram antes. Então o que acontece? Aí o apóstolo Paulo, ele está no meio dessa situação, o Espírito Santo chega para ele e fala assim: Paulo, você está no meio do problema, não está? Sim, Senhor. Fica tranquilo, porque você não vai morrer. Porque da mesma maneira que você deu testemunho, eu preciso que você dê testemunho em Roma. E aí, irmãos, fica uma dica para mim e para vocês. Por que fica abatida a sua alma? Por que você está nervoso? Por que você está triste? Irmãos, aquilo que Deus tem para você está guardado. Aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, está guardado. Pode não ser agora. Pode não ser nesse momento. Por quê? Porque nesse momento você está preso. E o apóstolo Paulo estava preso nesse momento. Amém, igreja? E aí o que acontece? Pode passar, irmão. Os saduceus, eles montam um complô. Qual que é o complô dos saduceus? Ninguém vai comer e nem beber, e está amaldiçoado aquele que comer e beber até o Paulo morrer. Eles fazem um complô.
Só que Deus, ele é muito interessante. Quando ele não trabalha com a revelação, ele trabalha com o fofoqueiro. Então, o que Deus faz? O sobrinho do apóstolo Paulo ouve a parada e ele corre para o comandante e fala: o comandante, os saduceus estão fazendo um complô para matar Paulo. Só que o comandante, irmão, ele não é bobo. Paulo era romano. Mano, se morre um romano na guarda dele, ou seja, o cara não foi julgado, o cara não foi condenado. E outra coisa, ele mesmo, quando ele manda Paulo para Félix, porque ele fala o seguinte: meu irmão, não vou segurar esse pepino não, vou mandar o Paulo para um camarada que tem mais autoridade que eu. Ele manda para Félix. Aí o que ele pensa? Mano, eu não vou deixar Paulo morrer na minha mão, sabe por quê? Ele sabia que Paulo não era digno de condenação. Quando ele manda Paulo para Félix, é onde a gente está lendo aqui o 23, né? A gente leu o 23 cada hora. Quando o 23, isso mesmo. Quando o governador manda Paulo para Félix, ele fala o seguinte: ó, tô mandando aí, mas o cara está sendo julgado segundo a lei deles lá, cara. Para mim, ele não é digno nem de prisão e nem de morte. Vocês estão entendendo? O camarada tira o pepino da mão dele, e ele ainda é malandro. Ele fala assim, ó, e eu ajudei ele porque eu sabia que ele era romano. Sem vergonha, né? Tinha mandado uma costa do cara um capítulo atrás, e agora está tirando onda que salvou Paulo porque sabia que ele era romano. Mas engraçado é a Bíblia contar essas coisas, né? Para que a gente entenda mesmo como que é a natureza do ser humano. O ser humano é hipócrita, é mentiroso, é sem vergonha, né? Por isso que eu falei para vocês no começo da mensagem, eu posso falhar com vocês. Vocês podem falhar entre vocês, mas Deus, ele nunca falha. Nós servimos ao Deus que ele é onipotente, onipresente e onisciente. E aí, irmãos, o comandante, ele manda levar Paulo para Félix. Pode passar, irmão. E agora uma ilustração para a gente poder encerrar. Irmãos, por que o apóstolo Paulo ele era capacitado? Por que o apóstolo Paulo tinha essa visão de salvar a própria vida com ato de sabedoria? A Bíblia não disse que o Espírito Santo iluminou o apóstolo Paulo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo viu que o seguinte: tinha saduceu e tinha fariseu. Tinha direita e tinha esquerda. Aí ele joga para o clube. Ele joga para o clube dele. Aí o clube dele o defende. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Aí agora vamos para a ilustração. A ilustração que nós vamos trabalhar hoje é a história do lenhador. Talvez alguns já ouviram a história do lenhador. Conta-se a história de que tinha uma competição de lenhas. E aí o que aconteceu? Tinha um garoto jovem, forte. Como meu pai era lá nos tempos dele da adolescência, da juventude. Jovem forte, robusto, lutador. E aí, tem uma competição de quem vai cortar mais árvores. E aí, mano, tinha o senhorzinho. Lá os seus 50 e poucos anos. Não é um senhor muito velho, é um senhorzinho lá, 50 e poucos anos. Porque se for um senhor de 60 igual o Antônio, aí ia ficar ruim pro cara de 18 mesmo. O Antônio veio fora da curva. O que acontece? E eles começam lá, Fabiana, aí vai lá. Aí começa, ó, a partir de agora, quem cortar a maioria das lenhas vai ganhar um carro. E aí começa, o cara vai lá e vap, e começa a cortar. E aí de repente ele olha para trás e o senhorzinho está parado descansando. Aí daqui a pouco ele vai vap, aí olha de novo, o senhorzinho está lá parado descansando. Só que quando ele olhava, a pilha de árvore dele era uma, a pilha de árvore do senhorzinho era outra. Muito maior que a dele. E ele não entendia que toda hora ele viu o senhorzinho descansando. Aí ele... Chegou uma hora que ele cortou tanto que ele parou de olhar para o senhorzinho. Aí ele falou, agora eu venci isso aí. Só que o que aconteceu? O senhorzinho tinha vencido. E por que o senhorzinho tinha vencido? Ele chegou e falou assim, mas vem cá, toda hora que eu olhava o senhor estava descansando. Por que o senhor cortou mais árvore do que eu? Aí ele falou, enquanto você estava cortando árvores igual doido, eu estava afiando meu machado. Então eu cortava uma quantidade de árvores, você achava que eu estava descansando? Eu estava afiando meu machado. Você continuava lá cortando árvore, eu parava, voltava de novo, eu afiava meu machado. Se eu voltava igual um louco para cortar as árvores, eu parava de novo e afiava meu machado. As horas que você achava que eu estava descansando, eu estava afiando meu machado. O que acontece na nossa vida? Muitas das vezes,
a gente vai vivendo no piloto automático, irmãos. E a gente não para se atualizar, não para se capacitar. E sabe o que acontece? A gente não consegue produzir aquilo que nós deveríamos produzir. Por quê? É muita coisa atropelando, irmão. Então existe um momento que a gente tem que tirar da nossa vida para poder afiar o nosso machado. Afiar o nosso machado espiritual, o nosso machado profissional, o nosso machado nos relacionamentos, ou seja, na nossa família. A gente precisa parar uma hora ou outra para afiar o nosso machado. Então, você tem que tirar um momento na sua família para pegar lá a sua família e dar uma passeada. Perguntar para o seu companheiro, para a sua companheira, o que você precisa que eu melhore? O que você precisa que a gente faça? Como que nós vamos evoluir juntos? Sabe, pegar a palavra de Deus, afiar sua vida espiritual. Tira um momento na sua vida. Leia lá a palavra de Deus. Se você não tem o costume, leia um versículo por dia. Mas pega ali, sabe, afia. Os seus resultados vão ser muito maiores. No dia que eu ouvi essa ilustração não é minha, eu peguei ela de outra pessoa. No dia que eu ouvi essa ilustração, eu falei, caramba, como é que essa ilustração se aplica à igreja? Nós percebemos aqui que o Paulo era um cara com machado super afiado. O apóstolo Paulo, ele olhava, aonde que eu vou plantar uma igreja? Ele olhava um lugar e falava assim, foi ali que eu vou plantar. E ele plantava a igreja lá. Onde é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim. E quando o apóstolo Paulo, ele ia fazer algo que talvez não fosse da vontade de Deus, o Espírito Santo avisava ele, Paulo, não vai por esse caminho. Não sei se vocês se lembram, mas lá no começo, não sei se entre o 18 e o 20, o apóstolo Paulo, ele decide ir para a Ásia, e o Espírito Santo fala para ele assim, não, mano, vai para Macedônia. E aí ele vai pregar o evangelho na Europa. Lembra que nós pregamos sobre isso? Paulo pregando o evangelho na Europa? Quando o apóstolo Paulo decide pregar o evangelho em Jerusalém, o Espírito Santo fala para ele, não, mano, aí você não vai pregar o evangelho, eles não vão te ouvir. Mas por que isso acontecia, irmãos? Porque Paulo, ele afiava o seu machado emocional, ele afiava o seu machado espiritual, ele afiava o seu machado profissional. Por quê? O apóstolo Paulo, além de tudo, ele era fabricador de tendas. E tem um versículo na Bíblia que fala que o apóstolo Paulo sustentava as pessoas que estavam com ele com o seu trabalho. Ou seja, ora o apóstolo Paulo recebia a oferta da igreja e vivia com essa oferta, tanto que nesse mesmo versículo que fala que ele fabrica a tenda, fala que os irmãos chegam, se eu não me engano é Timóteo, eles chegam, acho que é Timóteo e Silas que chegam, ele chega e fala, Paulo, trouxemos a oferta que veio de Tessalônica. Aí o apóstolo Paulo pega e recebe a oferta, ele para de fabricar tendas e ele fica exclusivamente para o ministério. Então o apóstolo Paulo, ele era um cara que estava com o seu machado totalmente afiado. Então, irmãos, que fique essa reflexão para nós, para a gente poder encerrar o nosso culto hoje, sabendo o seguinte: você tem que parar para afiar o seu machado. Aonde é que você está vendo que na sua vida você está fazendo muito esforço e está tendo pouco resultado? Cada um aqui tem uma vida diferente. Cada um tem um machado diferente para afiar. Então, sabe, olha, onde na minha vida que eu estou tendo muito esforço e estou tendo pouco resultado? Aí nessa área você vai parar e vai pensar. Primeiro, lembra que eu falei da autorresponsabilidade? A culpa é minha de eu estar nessa situação. Se a culpa é minha, quem tem que sair dessa parada sou eu. Então eu tenho que criar também o mérito. Pra vocês terem ideia, quando eu fiquei no 0-0, pergunta a Luísa, eu comprei bola, bexiga, comprei bola, preguei um monte de bola na sala, comprei uma carninha e fiz um churrasco para comemorar que eu tinha ficado no 0-0. Porque eu estava todo endividado, eu estava aqui de dívida, eu tinha que comemorar meu resultado. Porque tem pessoas que comemoram só a vitória, mas eu comemorei o empate. Por quê? Porque quando eu decidi afiar o meu machado no que se relaciona a dinheiro, quando eu parei de ficar endividado, quando eu conseguia pagar as minhas contas certinha, no dia, sem precisar atrasar e tal, eu fiz um churrasco. E a Alice ficou, por que tem bola? Falei, não, filha, porque nós estamos comemorando. Então, irmão, sabe, quando você afiar o seu machado
e você alcançar o seu resultado, eu não sei qual é o seu resultado que você quer. Mas sabe, quando você conseguir um pouquinho, sabe, vai e comemora. Eu tenho lá em casa um mel. Olha que doideira. Porque o nosso cérebro, vocês vão ter que estudar neurociência, mas isso não é o motivo da palavra de hoje, mas só para você ter ideia. Lá em casa eu tenho um mel, o mel da conquista. Todas as vezes que eu bato uma meta, eu pego uma colher de mel e eu tomo. Para o meu cérebro se sentir recompensado, para ele se esforçar mais. Porque tem coisa, irmãos, que tem a ver com o nosso biológico. Sabiam disso? É por isso que a depressão, ela não é só uma depressão de emocional. Tem pessoas que têm a depressão que é biológica. O corpo dela começa a produzir químicas ali, que eu não sei quais que são, mas tem as reações químicas que fazem a pessoa ficar depressiva. O nosso corpo, ele funciona assim. Então o nosso cérebro, ele precisa de ter estímulos positivos. Isso aí, outro dia, quando a gente tiver a oportunidade, eu vou pregar sobre isso. Mas eu tenho uma aresia de mel. Então, por exemplo, eu faço uma prova da faculdade, tirei uma nota boa, aí eu falo, Jesus, glória a Deus. Cérebro, eu falo pro meu cérebro, eu troco ideia com ele. Eu falo, filhão, agora você vai tomar uma dose de comemoração. E o mel, cara, porque ele é puro, né? O mel, ele tem um negócio assim, bacana, ele é natural. No passado, o mel era tido como algo assim de Deus, né? Tinha até uma música, né? Da Ludmilla Werner, né? Falava, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Então, irmãos, façam isso. Afinem seu machado e comemorem cada conquista que vocês tiverem. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé.